Boa tarde, boa segunda-feira, mais uma semana que começa, uma semana mais feliz, Milonga. Boa tarde. Boa tarde, Amanda, boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Eu vim hoje de manhã cedo, vim caminhando, eu achei a cidade tão bonita como há muito tempo eu não via. As pessoas me cumprimentando, bom dia, mas falavam bom dia de boca cheia. Falava com aquele olhar gostoso, aquela coisa, bom dia, eu falei bom dia e tal. O outro passava e tal, oi, tudo bem, que beleza, que dia bonito. Eu falei, lindo dia. Quer dizer, mas sei lá, rapaz, parecendo que a gente estava realmente começando uma nova época, né? Uma nova era. É isso aí, um novo tempo começa aqui em Campos e esse final de semana tiveram jogos aí pelo Brasileirão Série A. Vamos dar uma olhadinha? Os jogos, é claro, aconteceram no sábado, porque ontem, domingo, dia 2 de outubro, foi dia de eleição. O Fluminense venceu o Sport por 3-1 no Edson Passos. Esse jogo aconteceu no sábado, às 11, e o Fluminense agora na cola do Santos, aí na briga por uma vaga no G4. O principal jogador do ano, Gustavo Scarpa, voltou a ter mais uma atuação decisiva e marcou o terceiro gol da vitória tricolor. Questionado se o camisa 10 já merece aí uma chance na seleção, numa entrevista o técnico Levir Coupe disse que o jogador está no caminho e caso ele seja convocado, ele jamais impediria o jogador de desfrutar aí o auge da carreira, né? Mesmo não tendo mais à disposição se ele for realmente servir a seleção. 3-1 para o Fluminense, 3 pontinhos muito bem-vindos, né? Uma vitória com autoridade, né, Amanda? Uma vitória com autoridade. O Fluminense fez uma excelente partida, começou perdendo, vejam bem, com um gol contra de Gum. Geralmente quando o time sofre um gol, ainda mais um gol contra, na verdade o time cai psicologicamente, mas não houve. Não foi afetado o time, pelo contrário. O time foi em busca, virou 3-1. Eu repito, uma vitória maiúscula do Fluminense. Você falava aí do Rodrigo Scarpa, né? Sem dúvida alguma, é um jogador que é muito regular. Todo jogo do Fluminense, todos os jogos do Fluminense, né, ele tem excelentes atuações. De modo que a gente, você falando de seleção brasileira, quem sabe, brevemente ele poderá ter uma oportunidade, eu acredito, né? O Fluminense vai bem, tem mais, né, mano? Depois nós vamos falar sobre isso, você vai falar sobre isso também, que agora não vamos falar mais G4, nós vamos falar G6. A mudança, podendo ser o G7 isso e até aí. chegar ao Z8. Se terminasse agora o campeonato, o Fluminense estaria também na Libertadores. É isso aí. Quem sabe o tricolor Gustavo Scarpa não veste aí a camisa amarelinha. Com 2 pontos a menos que o rival, 46-48, o tricolor vai ter pela frente aí na quarta-feira o Alvinegro Praiano, às 9 da noite, dentro da Vila Belmiro. Levir Coupe espera um jogo ofensivo de ambas as partes e com muitas chances de gols. O Fluminense está ali logo abaixo do Santos, a gente está aqui com a tabela, o Fluminense na 5ª posição e o Santos na 4ª. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa tabela de classificação. Vamos voltar para os resultados, que teve mais jogo. São Paulo e Flamengo ficaram no 0-0. O Flamengo corre o risco de encerrar a 28ª rodada desse Brasileirão longe da primeira colocação. No estádio do Morumbi, o time rubro-negro ficou no empate, sem nenhum gol, contra o São Paulo, que permite aí ao líder Palmeiras aumentar a vantagem, né? Flamengo e Palmeiras têm os mesmos pontos, 54, mas o time alviverde ainda enfrenta o Santa Cruz na noite de hoje, o que deve mudar aí o resultado. Se o Palmeiras ganhar, vai 3 pontos à frente do Flamengo. O Zé Ricardo vai precisar mudar o estilo de jogo do Flamengo para o confronto contra o Santa Cruz no próximo domingo. O treinador não terá nenhum centroavante de ofício à disposição no elenco. Guerreiro e Felipe Viseu estão servindo a seleção peruana e sub-20, respectivamente. A outra opção no elenco seria aí o Leandro Damião, né? Mas ele está suspenso por conta de um terceiro cartão amarelo. Problemas aí para o Flamengo. O São Paulo, que não vinha numa boa fase, conseguiu ficar no empate ali com o Flamengo. Mas o resultado foi pior para o São Paulo, porque o São Paulo precisa vencer, inclusive de qualquer dentro jeito, do Morumbi. né? Exatamente. Agora, o time do Flamengo vai ter esse problema aí, que é o problema de um atacante de ofício, o cara lá, todos 3, né, um na seleção peruana, o outro na seleção brasileira sub-20, né, e o outro cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Eu sempre gosto de ver um time com um centroavante número 9, vamos dizer assim, lá em cima, na área, porque é importante, jogador que sabe estar sempre no lugar certo, no momento certo, não é verdade?
Agora, o treinador pode apostar aí numa vitória com um lance de bola parada, ou de escanteio, de falta, alguma coisa assim. Treinar bastante isso, mas que faz falta um homem lá na frente, faz. Por pouco ali, Fabinho. Vamos voltar esse lance, vamos ver se a gente consegue voltar esse lance. Quase gol do Flamengo, ó. Nessa hora aí, o coração palpitou, né, Fabinho? Fabinho, nosso cinegrafista. São Paulino, não dá pra falar de jogo de São Paulo sem chamar o Fabinho. Chega pra cá, Fabinho. É verdade. O empate foi um resultado ruim, Milonga, mas depois de 2 derrotas, vira um empate, de repente, até um... Foi ótimo. Menos pior, né? Ótimo resultado. É o menos pior. Mas foi justo o resultado, porque o Flamengo teve uma chance, o São Paulo teve uma chance grande com o Chaves, cara a cara com o goleiro Muralha. Exatamente. 2 defesas, uma defesa do Denis. Essa aí que a gente acabou de ver. Essa foi do Denis. Essa, olha... E escapando ainda. É o do Muralha fazendo o jogo, que o Chaves pegou cara a cara o goleiro. Será que essa bola não entrou, não? Não entrou. Depois mostrou que não entrou. Não vem com essa aqui. Então, não ó, entrou. chances para todos os lados. Empate justo. Ruim pro São Paulo, porque manteve lá embaixo. E ruim pro Flamengo, que não pode ver hoje pelo menos ali 3 pontos de vantagem, entendeu? Ou seja, mais 2 rodadas, passar o Palmeiras tem que perder e vencer. É isso aí, meu amigo. E rezar pro seu time sair dessa fase. Que fazem. Tem que acabar o campeonato. Muito obrigada. Vamos voltar pra tabela? Bom. Teve mais jogo, Santos venceu por 2-0 o Atlético Paranaense, Chapecoense perdeu dentro de casa para o Vitória 4, Chapecoense 1, e o Botafogo venceu o Corinthians por 2-0, garantiu importantes pontos para subir aí na tabela. Apesar do resultado positivo, o técnico Jair Ventura prefere manter ali os pés no chão. O treinador comemorou a boa atuação diante do Timão, mas ainda não quis falar em G4. Em entrevista, ele foi enfático ao dizer que o primeiro objetivo é acabar com qualquer chance de rebaixamento e não eliminou as possibilidades futuras aí de vir a pensar numa Libertadores. Olha, um excelente resultado para o Botafogo, Milonga. 2-0 no Corinthians. É muito bom resultado para o Botafogo. O jogo foi aqui no Rio de Janeiro, né? E sem dúvida alguma a gente pode. O que você percebe é o seguinte: o problema do Botafogo é essa história. Faz 2 jogos bons, depois perde um. Não é? É a inconstância, bizonhamente. Né? Então, quer dizer, a gente fica. Esse é o problema do Botafogo. Agora, foi uma bela vitória em cima do Corinthians. O Corinthians é um time, é um clube que está em queda, né? Em queda, parece que pegou um elevador e vai descendo, né? Andar por andar. É a terceira vitória, tá horrível. é a terceira derrota consecutiva Você vê do Corinthians. que o problema não era Cristóvão Borges. Verdade. Não era Cristóvão Borges. Ou esse rapaz. O Corinthians é um time, vamos falar a verdade, é um time. O São Paulo vendeu vários jogadores. O Corinthians também se desfez de muitos jogadores. Então, o Corinthians é um time que já teve Mano Menezes, Tite, é um time acostumado a treinadores de nome. Na verdade, não adianta fazer treinador, tirar da base. Treinador, não é desfazendo do Cristóvão Borges, mas é um treinador de médio conhecimento. Então, não é treinador para time de ponta. Então, vai continuar amargando, que o presidente mesmo disse que não vai, que só vai mudar, contratar um bom treinador no final do ano. Vamos ver. Milonga, se a fase do São Paulo não é boa, a derrocada do Corinthians também é ainda pior. Nos 5 últimos jogos, 1 empate e 4 derrotas. Pois é, no futebol paulista você vê só lá em cima o Palmeiras liderando há um tempo muito bom e o Santos brigando no G4. Perdeu o último jogo e venceu agora. Exatamente. Esse jogo que aconteceu, né? A gente vai falar de classificação no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já.